Olá, como vão todos? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Cris Colorado. Vamos falar um pouco de Inter, que é o que a gente ama. Bom, primeiramente, para elogiar esse clube, para elogiar esse time, para elogiar essa distinta visão que estão querendo colocar no Internacional. Por mais que às vezes existam críticas, a gente só critica o Internacional porque a gente quer ver o Internacional muito bem e fazendo dentro de campo coisas condizentes a seu nome, a sua grandeza, a sua força. Por isso que muitas vezes a gente cobra o Miguel Ángel Ramírez, porque ele tem todas as condições, ele tem material humano, ele tem um material de incrível, campos incríveis para fazer treinamento, ele tem todos os meios para poder desenvolver muito bem o seu trabalho. E quando tu tá em uma grande equipe, quando tu tá em um lugar que é muito grande, tu tem que mostrar. E tu é cobrado toda hora. Então acho que a gente tem que tentar fazer o seguinte: quando tiver um passador de pano, como tem o Vozes do Colde e a Rádio Mármore do Diabo, a gente tem que colocar uma coisa bem claro. Ninguém tá pedindo a saída do técnico, ninguém tá sendo xenófobo. Apenas a gente quer evolução, a gente quer que o técnico mostre que o técnico tem capacidade de mostrar um futebol agradável que possa ser bem forte contra qualquer adversário, porque o Abelão, ele começou no Campeonato Brasileiro, ele começou enfrentando times bons da Copa do Brasil, ele começou enfrentando times bons da Libertadores, e ele não foi mal. Então, ele tinha um modo de jogar, que era um modo mais conservador, um modo mais bem postado, bem alinhado em uma defesa forte e saindo muito bem, de forma bem mortal no contra-ataque, fazendo dano no seu adversário. Agora a gente tem um modo mais propositivo e a gente quer ver esse modo propositivo se sobressaindo dentro de campo. É simples, ninguém quer a saída dele, mas as cobranças sempre tem que existir, porque tu não tá num clubezinho de bairro. Bom, continuando, eu espero que o clube faça uma mobilização grande, porque a torcida quer o Patrick. Eu vejo que às vezes tem pessoas que criticam o Patrick injustamente, porque se tem, sabe o que eu digo quando existem esses influenciadores tóxicos? Por exemplo, o Vozes do Colde. O Vozes do Colde, eles gostam sempre de pegar no pé de determinados jogadores para demonizar esses jogadores. Por exemplo, eles colocam um jogador A e dizem que esse jogador A ele é ruim e ele é perdedor, quando não é. A gente tem que entender uma coisa: dentro do processo existem muitas nuances que a gente tem que ver, os porquês de que às vezes a gente não consegue ser melhor, ter um índice de êxito grande. Por exemplo, a gente voltou da Série B e a gente não baixou a cabeça. A gente brigou pelo título até que em determinado momento o Palmeiras conseguiu acertar o seu time e conseguiu ser campeão. Mas a gente brigou. A gente teve eliminações com o Odair, porque dentro daquela competições mata-matas, elas proporcionam isso. E aconteceu naquele momento. O mesmo jogo contra o Atlético Paranaense, a gente a gente já estava consolidado na Série A e indo em competições internacionais, mas a gente ainda tinha um déficit porque a gente teve muitos problemas em decorrência de ter ido para a Série B, muitos problemas que nos atrasaram muito em relação às demais equipes.
E o Atlético Paranaense, por mais que não tenha a mesma grandeza do Internacional, ele estava na Série A e ele estava fazendo aquele trabalho de prospecção que eles fazem no Campeonato Paranaense, onde eles colocam muitos jovens para ir testando, para ir dando ritmo, para ir dando cancha para eles. E dentro desse processo, eles descobriram Bruno Magalhães, eles descobriram René Lodge, eles deram uma liga num time muito interessante que fez, vamos dizer assim, a melhor era deles até o momento. Então a gente tem que fazer as nuances, porque eu sempre faço o recorte de 2005 até 2015 era uma coisa. Aí depois de 2016, quando iniciou a nossa destruição, feita pelo Vitório Pífero, é outra coisa, porque daí a gente caiu num limbo, onde em 2017 o Medeiros recuperou o clube, porque o clube ele tinha a sua renda comprometida, o clube ele tinha tudo era comprometido para pegar jogadores. O processo que eles erraram foram no processo de contratação de jogadores. Eles poderiam ter tido mais criatividade e não ter trazido tanto jogador médio e ruim, mas num cômbito geral ele fez um trabalho de recuperação, aonde a gente conseguiu desde que a gente voltou, para ter uma noção de toda a nossa grandeza e do nosso poderio, a gente não ficou abaixando a cabeça e se contentando em ficar na Série A ou coisa do gênero. A gente já voltou da Série B fazendo uma grande campanha no Brasileirão, a gente voltou da Série B já indo para finais depois do ano subsequente, se classificando para Libertadores. A gente fez uma final de Copa do Brasil, a gente perdeu o Brasileirão por 20 centímetros e a gente disputou o Brasileirão até o último segundo. E dentro de vários problemas que aconteceram no próprio Brasileirão que causaram a nossa perda. A gente não pode se contentar e ficar com medo dos adversários ou ter medo de ser feliz. E esses jogadores do Internacional, eles são capazes de assimilar qualquer modo de jogo de time de futebol, porque primeiro a gente tinha um modelo conservador, um pouco mais conservador, vamos dizer assim, aonde, como eu falei no início, era um pouco mais retraído e sabia explorar muito bem os erros do adversário, proporcionando com que a gente pudesse fazer bons jogos, boas disputas e ser muito protagonista dentro das nossas campanhas até depois da gente ter voltado da Série B. E outra coisa importante a ser colocada é que veio o Koldé. O Koldé é um técnico que eu me decepcionei, que eu não gosto mais, que eu vi que é um incapaz de, dentro das dificuldades que jogos apresentam, de ser um técnico que mude o panorama com um determinado jogador e mude a cara do jogo, mas ele colocou uma outra ideia, uma ideia de pressão. Perdeu a bola, vai lá, pressão. Tá querendo recuperar a bola, pressão ali em cima, uma marcação. A marcação também subia forte para poder tentar roubar ou fazer a falta para que o adversário não conseguisse fazer sua transição até a nossa área. Então a gente tem que colocar uma coisa bem clara. Agora com esse modo de jogar do Ramírez, eu também tenho certeza que esses jogadores que eu acredito muito neles, eles são capazes de absorver esse modelo, que é um modelo mais propositivo, um modelo mais um pouco mais complexo, mas aonde tu vai sempre preservando a bola, sempre numa transição inteligente, tocando, criando os espaços, fazendo com que o adversário se abra e dentro dos espaços gerados por um bom toque de bola, conseguir encontrar meios para poder criar situações interessantes com muitos jogadores na frente, fazendo com que as defesas não saibam quem marcar, aí a gente ganhando gerando essa quantidade, as quantidades que vão gerar esse espaço
como jogadores que vão estar ali, vários jogadores aonde eles vão conseguir estar livre. É um modelo complexo muito bom também, que eu vejo que está entrando. E algo importante a colocar também é que a gente tem condições de ganhar de qualquer clube. O Internacional é top 5 no Brasil e top 10, pelo menos, de elenco na América do Sul. Se com tão pouco, se com tantas dificuldades, desde 2017, quando a gente voltou, o Odair, por exemplo, e o Abelão, que não tinha tantas dificuldades, mas ainda tinha algum déficit, porque usou 4 jogadores jovens para fazer aquele baita time que a gente, por um detalhe, não conseguiu ser campeão. Se com tudo isso, com tantas dificuldades, esses técnicos fizeram bons trabalhos, chegaram a finais e conseguiram ser muito, muito competitivos e sempre sabendo a grandeza do clube. O Ramires, com esse elenco, que eu acredito que é muito bom elenco, de muitos bons jogadores, com jogadores jovens e jogadores experientes, talvez tenham que trazer um zagueiro e um lateral esquerdo. De resto, a gente tem um muito bom elenco, de muitos bons jogadores no meio, de bons jogadores na ponta, de bons jogadores para ser centroavante, de bons jogadores no meio de campo, na primeira função do meio. A gente tem muitas condições e nada me tira da cabeça que a gente pode vencer qualquer clube, até porque a gente já vem de um processo onde a gente tem uma estrutura de time, a gente tem jogadores de qualidade que já estão há muito tempo no Internacional. Podem estar um pouco mais, vamos dizer assim, terem perdido mais que ganharam, mas a gente tem que colocar que só um vence, e é muito importante também o processo. A gente está chegando, e assim foi feito também na época do Fernandão, até a gente ser campeão mundial, bicampeão da Libertadores, campeão da Sul-Americana, bicampeão da Recopa. A gente perdeu pro Boca, a gente perdeu 2 vezes pro Boca de goleada, perdeu o campeonato roubado pro Corinthians. A gente tem possibilidades. Vamos acreditar, torcedor, porque o nosso Inter é a nossa paixão e a gente tem muita capacidade de ganhar de qualquer um e ganhar triunfos grandes.